Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês a minha planilha de registro de trades. Essa planilha aqui, ela foi baseada numa que o Alan Rodrigues cedeu, do canal Trader Objetivo. E eu dei uma otimizada conforme ela ficasse melhor para mim. E eu recomendo que vocês façam isso também, seja de qualquer planilha que vocês recebam pronta. Deem uma olhada nas fórmulas, está tudo funcionando, confiram, veja se para vocês fica melhor de alguma outra forma, se tem alguma coluna ou linha que pode ser eliminada, né? Justamente personalizando a planilha para a necessidade de vocês. E justamente pensando nisso, eu vou mostrar as fórmulas que eu fiz aqui na planilha para deixar ela mais otimizada possível, mais automática possível, né? Então aqui só apresentando rapidinho a planilha, nessa primeira aba tem a questão justamente dos meus trades. Então tem um cabeçalho aqui, aqui é o número de trades sequencial preenchido manualmente. Essa parte verde é tudo que se refere à entrada no trade, a parte vermelha é o que se refere à saída, e essa parte daqui em diante são só fórmulas baseado nesses dados daqui. Aqui tem ainda a parte amarela que é referente ao capital. Então nesse cabeçalho aqui mesmo, vocês vão colocar o capital que vocês estão começando o projeto de vocês, tá? Por que eu fiz dessa forma? Porque aqui tem uma fórmula. E essa fórmula aqui, para ela se repetir automaticamente aqui embaixo, ela tem que ser igual para todas as células, né? Então se eu fizesse uma fórmula diferente aqui, eu não conseguiria replicar ela aqui para baixo. Então no final da tabela, se eu der um tab, automaticamente ele já cria uma linha nova com todas as fórmulas iguais às que estão aqui para cima, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Então a gente vai preencher um trade fictício aqui, só para eu ir mostrando para vocês a funcionalidade da planilha e explicando as fórmulas. Então aqui seria o trade de número 13. Eu vou botar aqui o dia 26/7, que é segunda-feira. Papel aqui pode ser qualquer um. Vou botar aqui a Eneve. Vamos supor que entrei com uma quantidade de 100 e o valor de R$17. Então aqui automaticamente ele já calculou o total da entrada, que nada mais é, dá um F2 aqui, porque dele já facilita a visualização com cores das células que estão sendo feitas as fórmulas. Então ele está pegando o valor de entrada e multiplicando pela quantidade. Justamente vou ter aqui o valor total. Essa planilha aqui, ela está formatada em tabela, que eu já ensinei para vocês como fazer em vídeo anterior, né? Como é que eu sei que está como tabela? Que está aparecendo aqui a guia design, que é uma ferramenta de tabela. Então assim eu sei que isso aqui está formatado em tabela. Uma das vantagens é a facilidade para fazer as fórmulas também. Então quando eu dou o F2 aqui na fórmula, não está aparecendo aqui que é a E15 vezes a D15. Está aparecendo o que está escrito aqui no cabeçalho. Então isso facilita bastante na hora de fazer as fórmulas, tá? E por isso também eu recomendo que vocês sempre coloquem aqui informações no cabeçalho que especifiquem bem o que é aquela informação, né? Então, da forma que eu fiz aqui, eu sei exatamente o se eu precisar fazer uma fórmula, o que cada campo desse significa, tá bom? Aqui na taxa de entrada, ele calcula automaticamente também. Por que aqui ele ainda não calculou? Porque isso aqui vai depender se é uma operação de day trade ou se é uma operação de swing trade. E com isso a gente já vai para uma outra guia, que eu botei separado, que é referente às taxas. Aqui nessa guia tem um link que vai direto para o site da B3, tá? Vocês podem ver o link aí também. E lá vai estar as informações dos custos de swing trade, dos custos de day trade. Sobre o imposto, a gente sabe que para swing trade é 15% e para day trade é 20%. Isso eu não achei um link específico lá no site da B3, tá? Se alguém até achar, pode colocar nos comentários desse vídeo, que eu também vou até atualizar essa planilha aqui. Nesse link aqui, que eu vou até mostrar aqui para vocês. Então é esse o link.
Essa tarifação é aplicável a ações, né, ao mercado à vista, e aqui está especificando a taxa de negociação, taxa de liquidação, que no total dá o 0,03%. E aqui para baixo a gente tem as faixas de volume para day trade. E daí nesse caso aqui, ao menos no meu, é estimado aqui em milhões, né? Então até R$1 milhão, que é onde eu me enquadro. A taxa de negociação é 0,05% e a liquidação é 0,018%. Se vocês tiverem dúvidas, sempre acessem aqui para dar uma olhada. Ok? O total é 0,023%, que é a informação que a gente tem aqui no arquivo. Ok? Aí para fazer essa fórmula aqui, eu tenho que saber se é uma operação de swing trade ou day trade. Para isso, a gente tem essa informação aqui no final da planilha. Mas por que aqui no final? Porque só aqui no final, quando eu tiver finalizado a operação, que eu vou saber se foi uma operação de day trade ou de swing trade, né? Para quem trabalhar especificamente com day trade, não precisaria disso. Para quem trabalha especificamente com swing trade, aí já vai precisar. Por quê? Porque tem operações que elas são feitas as entradas para swing trade e às vezes surpreendem e viram day trade, né? Então precisa diferenciar. Vamos dar uma olhada nessa fórmula aqui. Então aqui já é uma fórmula um pouco mais complexa, porque além de utilizar a fórmula C, vai utilizar a fórmula E junto. Então deixa eu ver se tem uma outra fórmula mais básica para eu explicar primeiro. Também é complexa. Aqui já é mais tranquila, tá? Então eu vou explicar essa fórmula aqui primeiro. Essa fórmula aqui ela vai calcular o lucro. Eu vou pegar aqui a fórmula de cima, que é a mesma, né? Mas só para já terem dados preenchidos. Então essa fórmula aqui, ela está utilizando a fórmula C. Eu vou explicar para vocês brevemente como é que funciona essa fórmula, de uma forma que fique bem didática. Então, essa fórmula, ela vai primeiro, ela necessita de um teste lógico. Então, aqui o que eu estou dizendo nessa fórmula? Estou dizendo que se a data de saída, né, a data de saída da operação que está aqui, for diferente, tá? Menor e maior seguido assim significa diferente. Então, se for diferente, aqui é duas aspas seguidas. Então, isso aqui significa vazio. Então, se aqui na data for diferente de vazio, aí tem um ponto e vírgula. Esse ponto e vírgula, vocês sempre podem ler como se fosse a palavra então, né? Então, vamos de novo aqui, ó. Se a data de saída for diferente de vazio, então, agora a gente vai precisar colocar o valor se for verdadeiro. Então, se isso daqui realmente for vazio, for diferente de vazio, aliás, o que vai acontecer? Então eu vou ter que pegar o total da saída, que está aqui, subtrair com a taxa de saída, que está aqui, subtrair com o total da entrada, que está aqui, e ainda subtrair com a taxa de entrada, para justamente eu ter o lucro em reais dessa operação, ok? Então, isso aqui tudo, até aqui, é o valor se verdadeiro. Aí o próximo ponto e vírgula, vocês podem ler como se fosse as palavras senão, né? Então, se isso aqui não for verdadeiro, o que a fórmula vai fazer? Então, ela vai trazer o valor de zero aqui, ó, tá? Então, só repetindo toda essa fórmula. Se a data de saída for diferente de vazio, então a gente vai pegar o total de saída, subtrair com a taxa de saída, subtrair com o total de entrada e subtrair com a taxa de entrada. Senão, zero. Ok? Então, por isso que aqui tem um valor preenchido e aqui não. Ok? Qualquer dúvida, volta ao vídeo, presta atenção nos detalhes e daí vocês vão entender bem certinho essa fórmula aqui. Entendido essa fórmula aqui, a gente vai voltar para aquela fórmula aqui que é um pouquinho mais complexa.
O que que muda nessa daqui? Que além de utilizar a fórmula C, a gente vai utilizar a fórmula E, tá? Então, o Excel ele já vai dando norte aqui pra gente do que tem que ser feito. Então, nesse primeiro momento, eu tenho que fazer o teste lógico. E esse teste lógico aqui vai ser duplo, por isso que tem a fórmula E. Então, ele vai ter que preencher as duas condições obrigatoriamente. Quais que são essas condições? A primeira lógica vai ser que se o total da entrada for diferente de vazio, ou seja, se tiver um valor preenchido aqui, nessa fórmula, agora a gente vai ler o ponto e vírgula como E. Estou usando aqui a fórmula E, então eu fiz o lógico 1, e o tipo for igual a day trade, o tipo está onde? Está aqui atrás, ó. Não sei se vocês conseguem ver, mas essa coluna aqui, ela está destacada com o vermelhinho, conforme está a cor aqui, só não dá para ver, né, porque a fórmula acaba passando por cima. Então, se o tipo for igual a day trade, depois de eu colocar as duas condições que eu preciso, e isso aqui pode ter uma infinidade de condições, eu fecho parênteses para fechar a fórmula E, tá? Agora eu vou continuar com a fórmula C. Então, depois de eu fazer aqui, ó, no começo da fórmula C, fazer o teste lógico, que o teste lógico é tudo isso daqui, então eu vou para o valor se verdadeiro, ok? Se ele contemplar essas duas condições, o que vai acontecer? Ele vai pegar o total de entrada, que está aqui, e multiplicar pela taxa, pela aba taxas, que está aqui embaixo, e é a célula B4, que ela está travada aqui com o cifrão, ok? Então, essa célula B4, se eu for, deixa eu dar um ESC aqui, se eu for aqui em taxas, B4, está aqui, ó, 0,23, que é os custos para day trade, ok? Continuando aqui a fórmula, agora o que acontece? Se for day trade, eu já tenho a fórmula pronta. Agora, se for swing trade, aí eu vou especificar aqui também, tá? Então, ó, se o total da entrada for diferente de vazio e o tipo de entrada for swing trade, então vai ser o total de entrada vezes as taxas B3, né, que está lá na outra aba, B3, 0,30% custo de swing trade, ok? Então, preferi fazer dessa fórmula e sempre que tiver alteração de taxa, altera aqui, que ele vai automaticamente alterar todo esse documento aqui também. Beleza? Dessa parte é isso, dessa fórmula. Vamos ter que botar aqui o sistema. Vamos botar aqui o Gambit, já que só tem uma operação. Vou botar aqui no dia... A saída, eu vou colocar aqui o dia 26/7/2021. Agora que eu preenchi a data, ele já faz alguns cálculos, que ele está entendendo que já tem que ser feitos, ok? Então aqui ele já calculou, que como tem a data de saída, ele já tem que calcular o lucro. Eu poderia fazer diferente, eu poderia dizer que só vai calcular o lucro quando tiver o valor de saída. Então, por exemplo, aqui a fórmula está dizendo que se a data de saída for diferente de 0, posso clicar duas vezes aqui e mudar para valor saída. Então, se o valor saída for diferente de 0, né, de vazio, então ele vai calcular tudo isso. Se não, 0. Vamos ver como é que fica? Ó, agora ele deixou 0, justamente porque ainda não tem um valor de saída. E dessa forma a planilha acaba ficando mais bonita, enquanto você vai preenchendo ela. Vamos colocar aqui um valor de saída de R$ 17,10. Pronto, então o total de saída foi de 1.710, que é a fórmula da quantidade inicial lá, né, que eu tenho que finalizar essa operação, vezes o valor da minha saída. Beleza. Agora ele já calculou a taxa de saída e a taxa de entrada também, porque ele conseguiu, a planilha conseguiu identificar que essa é uma operação day trade. Se eu colocasse aqui dia 27/7, ele já ia para swing trade, e daí já muda o valor das taxas automaticamente, ok? Seguindo aqui
taxa de saída. Essa aqui é a mesma fórmula daquela anterior, só que aqui eu estou calculando com o total da saída, né? Só isso que muda. Está aí a fórmula completa. Lucro é aquela fórmula que a gente já estudou antes. Vai ser o total da saída menos a taxa de saída, menos o total de entrada e menos a taxa de entrada, né? Vou ter o valor líquido. E aqui eu vou ter o percentual, né? O lucro percentual. Essa fórmula aqui, o que ela é? Então, se lucro em reais for diferente de zero, ou seja, tem algum número preenchido aqui, não está zerado, então eu vou pegar o M15 e dividir pelo F15. Até aqui a gente tem que dar uma atualizada, ó. Em vez de aparecer aqui as células, vamos botar os nomes delas. Então esse M15 nada mais é do que o lucro em reais. Mas aqui agora eu não consigo clicar, né? Eu estou com a fórmula aberta, não consigo clicar aqui. O que eu posso fazer? Posso clicar em outra, e com o teclado vou descendo até chegar na fórmula correta. Então agora eu cheguei na fórmula correta, porque apareceu o nome do cabeçalho. E o F15, posso clicar duas vezes. Aqui, como ele está visível para mim, a fórmula não está tampando, eu posso só clicar. Ele já vai atualizar aqui, ó. Então agora ficou: se o lucro em reais for diferente de zero, então o lucro em reais vai ser dividido pelo total da minha entrada, para justamente eu saber o percentual de ganho. E se isso não for verdadeiro, né, ou seja, se for zero, vai aparecer um hífen, tá? E quando for hífen, tem que colocar entre aspas, tá? Geralmente textos, sempre tu tem que colocar aqui entre aspas. Pode colocar qualquer texto aqui, né? Tudo que tiver entre aspas é o que ele vai preencher se o valor for zero, que é o que tu está dizendo aqui nessa fórmula. Pronto, aqui deu 0,54% de lucro nessa operação, ok? Vamos adiante. Agora a gente vai para a coluna do capital. Essa é uma fórmula simples também. O que ela faz? A fórmula é essa daqui. Ela vai pegar a célula do capital anterior e vai somar com o lucro em reais, que é dessa linha aqui, do trade atual, tá? Essa aqui é a fórmula. Essa parte do começo e do final é justamente para deixar o arquivo mais limpo na hora que está preenchendo, né? Quando eu dou um tab, ele fica aqui zerado, senão ele fica sempre repetindo o valor, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Se eu tirar essa parte aqui do começo da fórmula e do final, que faz parte dessa fórmula também, ele fica repetindo o valor. E eu não quero que ele fique repetindo, só quero que ele calcule se realmente tenho algo a ser calculado nessa linha aqui. Então eu vou dar um Ctrl Z para voltar aqui à fórmula original, ok? Então aqui ele está dizendo que se o lucro em reais for diferente de zero, ou seja, se tiver algum valor de lucro, seja positivo ou negativo, então ele vai pegar o O14, que está aqui em cima, e vai somar com o lucro em reais, que é o que está aqui do lado. Senão, ele vai deixar zero. Aqui tem uma fórmula de resultados, só para saber se foi uma operação com gain ou loss. A fórmula em si, ela está aqui. Se o lucro em reais for maior ou igual a zero, então é gain. Agora, se o lucro em reais for menor que zero, então é loss. Essa daqui é a fórmula em si. E essa parte da frente e aqui do finalzinho é só para deixar ela mais legível. Então eu estou dizendo que se o lucro for diferente de zero,
Então, ele vai fazer tudo isso daqui. Se não, ele vai mostrar um hífen. Beleza? Aqui uma fórmula para saber se é swing trade ou day trade. Então, se a data de saída for diferente de vazio, então ele vai calcular o quê? Ele vai verificar se a data de entrada for igual à data de saída, então day trade. Se não, swing trade. E se nenhuma dessas condições forem aceitas, vai ser hífen. Vai aparecer o hífenzinho como está aqui embaixo. Ó. Aqui imposto, essa guia, essa fórmula, ela vai fazer o quê? Se o lucro for diferente de zero, então ele vai verificar se o tipo for day trade, o tipo está aqui atrás, né, na coluna Q. Se o tipo for igual a day trade, então vai ser o lucro vezes a taxa C4, que está aqui embaixo. Ó. Vamos lá, taxa C4, aqui ó, day trade, então imposto de 20%. E se não for isso, então vai ser swing trade, logicamente. Então vai ser o lucro vezes a taxa C3, que é o do swing trade que está lá na outra aba, né? E se não for nenhuma dessas duas condições, vai ser zero, que é o que está aqui embaixo, ok? Então dessa forma que eu fiz a minha planilha. Aqui em cima ainda, no cabeçalho, geralmente tem os campos para filtro, né? Na minha eu prefiro deixar sem, porque os dados ficam mais juntos, né? Para vocês verem como é que fica com o filtro. Tá aqui, ó, só vir na guia dados e clicar em filtro, dá para inserir ou retirar a hora que quiser. Então o filtro acaba comendo um pouquinho do texto, e se eu quisesse exibir todo o texto, clicando aqui antes do A, antes do 1, duas vezes entre qualquer uma das colunas, ele aparece o texto inteiro, só que daí já fica muito alargada, né, a planilha. E aqui eu basicamente não utilizo o filtro, mas se porventura vocês acharem necessidade de estar deixando, é só clicar aqui e vocês podem usar os filtros da forma que vocês quiserem, ok? Eu vou deixar a minha senha e voltar aqui para os dados mais juntos. O que mais tem nessa planilha aqui? Tem o relatório mensal fiscal. Isso daqui é uma tabela dinâmica feita com base nessa tabela aqui, tá? Eu vou até remover, não, melhor, eu vou até deixar essa linha vazia para vocês verem o que acontece aqui. Essa tabela dinâmica, ela ainda não está atualizada, nem com esse último trade que eu registrei aqui e nem com essa linha vazia. Então, se eu clicar aqui no relatório com o botão direito e atualizar, que é o procedimento que tem que ser feito para sempre ter essa tabela aqui atualizada, aí ele puxou os dados lá dos meus trades. Aqui ainda tem um filtro que está sendo utilizado. Eu sei disso porque está aparecendo aqui, ó, um filtrozinho, tá bom? Eu posso retirar esse filtro de uma forma mais prática, clicando aqui em cima, ó, dados, limpar filtro. Então o que estava sendo filtrado? Estava sendo filtrado aquela data vazia, tá? Então quando tiver alguma data vazia, o Excel vai entender alguma data. Aqui ele está entendendo que foi uma data anterior a 30/6/2021. E esses dados aqui eles estão organizados em anos, meses e dias, que no caso está sendo a referência à data de saída. Então, para não aparecer aqui o vazio, das duas uma, ou eu tenho que eliminar essa linha da minha tabela, mas às vezes vai ter operação que eu ainda estou nela. Então, vamos supor que eu não saí dessa operação aqui, não tem aqui o valor de saída também, logicamente. Então, por mais que eu apagasse essa linha aqui, se eu voltar aqui para o meu relatório fiscal, clicar com o botão direito, atualizar,
ó, sumiu aquele valor, né, que tinha. Deixa eu dar um Ctrl Z para vocês verem, ó, estava em 59,73, né, colocando o valor em cima da última operação que tinha registrado lá a saída, e refazendo a ação que eu atualizei a tabela, ele tirou o valor, mas ainda ficou esse vazio aqui. Então como é que eu faço para tirar esse vazio? Tem que clicar em qualquer uma das datas. Aqui é uma data, tá? Na sequência que está aqui, ó. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Anos, meses e data. Anos, meses, data. Da mesma forma está aqui, ó. Ano, mês, data. Então em qualquer data que eu clicar, eu posso vir aqui para filtrar. E aqui onde está vazio, eu tiro. E daí meu relatório fica limpo, né? Aí depois é só eu minimizar aqui e daí eu tenho somente por mês, ok? Eu já ensinei num outro vídeo, mas para fazer isso daqui, essa tabela, eu vou mostrar novamente. Então vamos supor que eu não tenho essa tabela criada ainda, eu tenho só os meus trades e quero saber o valor dos impostos. Então eu vou em inserir, tabela dinâmica, ele vai criar uma tabela nova, numa nova planilha. Ok, então ele criou aqui a planilha 1, que eu posso renomear, que foi o caso que eu fiz aqui. Vou até puxar essa aqui para o lado. O que eu preciso ter de informação nessa tabela dinâmica? Aí ele vai buscar os campos que eu tenho na minha tabela original. Então, para fins de impostos, eu tenho que sempre considerar a data de fechamento da operação. Então eu vou ter que botar aqui a data de saída, né? A data, vamos ver aqui para cima, aqui ó, data saída, vou botar na linha. Aqui ele já agrupou da forma que ele entende que tinha que ser, né? Isso aqui a gente vai ter que arrumar. Por quê? Porque eu tenho que especificar, tenho que agrupar em anos, meses e dias. Então eu clico com o botão direito, vou aqui em agrupar e coloco que eu quero anos, meses e dias. Os demais eu não preciso, não quero. Dou um OK, pronto, agora está da forma correta. Aqui eu até já posso filtrar, clicando na data, em qualquer uma delas, vindo aqui e tirando o vazio. Ok, pronto. O que eu preciso de informação ainda aqui? Eu preciso saber o tipo. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho. Então esse tipo é o tipo de operação, se é day trade ou swing trade. Então ele vai juntar a informação da data com o tipo. E daí ele vai me trazer um resultado. Qual que é o resultado que eu quero? Eu quero o imposto. Então o imposto eu vou colocar aqui em valores. Então aqui ele já me trouxe todas as informações pertinentes a essas datas e os seus impostos, né? Inclusive com o total. Para ficar mais apresentável, a gente pode clicar aqui, configurações do campo de valor, formato do número, e vamos botar contábil. Dá um OK, pronto. Agora já ficou mais bem apresentada a tabela. Vamos organizar aqui as colunas, já está OK. Eu posso ainda vir aqui na guia design, escolher algum design que eu acho que fique melhor, né? Tem várias opções. Então vamos supor essa daqui. E clicando com o botão direito, onde tem esses mais e menos, eu posso recolher todo o campo, né? Então eu posso recolher um campo em específico, que no caso foi só o mês de julho. Ah, mas daí é só clicar aqui. Nesse caso sim, quando for só um campo é só clicar aqui. Agora quando for vários, né, vamos supor que você já tem a tabela de registros de 2 anos. Então tem todas as datas aqui. O que você faz? Clica com o botão direito, vem aqui em recolher todo o campo. Então todos os meses vão ser fechados. Entendeu? Então fica dessa forma que está aqui, que é a mesma que eu tenho aqui. Tá vendo que aqui está aparecendo essas linhas? Para sumir elas, só vir aqui na guia exibir, e onde está aqui linhas de grade, eliminar. E daí fica mais apresentável ainda a planilha, ok? Então aqui ó, a mesma informação. Vou excluir essa daqui. Aqui eu tenho uma aba de análises. Nessa aba aqui eu tenho
o período de análise, que eu vou dizer especificamente qual que eu quero, o sistema que eu quero utilizar. Só que nessa primeira parte aqui, eu botei sistema, mas mesmo que eu digite algum, ele não vai trazer informação. Quando for, essa aqui especificamente é de todos os sistemas que tem dentro do projeto de vocês, tá? Agora essas daqui do lado já são planilhas específicas para algum sistema que vocês estão trabalhando. Então, aqui me dá um panorama geral do que está acontecendo. Total de trades que eu executei desde o dia 30/6 até hoje, né, que foi o dia 24/7, eu tenho 12 trades que eu executei. Desses 12, 8 foram gain, 4 foram loss. A taxa de acerto está aqui, tá? E para tudo isso tem as fórmulas que estão dentro dessas células. Então, por exemplo, total de trades aqui. Isso aqui é uma soma desses dois aqui de baixo, ok? Ó, F2, a soma desses dois aqui de baixo. Trades com gain. Agora aqui já começa a complicar um pouquinho. Essa fórmula aqui é um pouco mais complexa também, tá? O que essa fórmula está dizendo? Essa fórmula é a conte C. E daí, na verdade, é o conte Cs, porque tem mais condições. Então, para fazer o somatório, para fazer a contagem, né, o que tem que acontecer? Lá na minha tabela 5, que é essa tabela aqui, essa aqui é a tabela 5. Nessa tabela 5, na parte do resultado, né, o result, vai ter que ser gain. E também, na tabela 5, a data de saída, ela vai ter que ser maior do que essa data de início e menor do que essa data fim, ok? A fórmula para fazer isso tem que ser da forma que está aqui. Então você vai pegar o campo que vai ter lá a data de saída e vai ter que botar a operação entre aspas. Então eu quero maior igual, entre aspas. Vai ter que colocar o E comercial e aí clicar na data em específico, que é a B2 que está aqui. Isso aqui é uma característica específica para a fórmula com data. Se aqui não fosse data, não precisaria de tudo isso, tá? Mas como é data, precisa disso daqui. Então, aqui ele está buscando exatamente o período que eu quero, né? Eu fiz isso justamente para vocês conseguirem filtrar se vocês querem um mês em específico, uma semana em específico, uma data em específico, apesar de que o resultado do projeto vai ser a longo prazo, né? Mas para vocês estarem monitorando, eu achei bacana fazer dessa forma aqui. O loss é a mesma fórmula basicamente, só muda a questão do critério, né? Que o resultado da tabela 5 vai ter que ser loss, e aqui estava como gain, ok? Taxa de acerto. Essa taxa de acerto vai ser o que? Vai ser o B7, que é os gains, dividido pelo total de trades, né? Aqui eu fiz até a soma do B7 e B8. Eu poderia simplificar dizendo simplesmente B7 dividido pelo total de trades que está aqui em cima, né? A taxa de erro, ela é 1 menos a taxa de acerto, né? Então é o 100% menos 66,67%. O gain médio, isso aqui também é uma fórmula parecida com essa aqui de cima, só que em vez de ser o conte Cs, vai ser a média Cs. E daí da mesma forma, o que está dizendo aqui? Eu tenho que buscar o intervalo da média. O intervalo da média que eu quero é justamente a parte do lucro. E aqui para frente eu vou ter que colocar os critérios. Então eu posso botar vários critérios. Então primeiro eu vou botar o intervalo do critério e depois o critério em si. Para facilitar o entendimento,
eu vou recortar, eu vou copiar, acho que vai dar certo também. E vou colar aqui nos meus trades. Deixa eu colar, acho que aqui do lado. Deixa eu botar aqui do ladinho. Ctrl V. Ó, a princípio deu certo. Então agora fica mais fácil de visualizar a fórmula. Ó, gain médio. Então eu tenho que dizer para a fórmula o intervalo da média. O intervalo da média é esse daqui, ó, que está em azul aqui. Agora eu vou ter que dizer qual que é o critério. Nesse caso, inclusive, o intervalo de média vai ser o intervalo de critério. Então eu seleciono o intervalo de critério por inteiro, que está aqui, tabela 5. E na sequência tem que dizer qual que é o critério. Nesse caso, maior que 0. E depois o outro critério é em relação à data. Então a data de saída, que está aqui, ela tem que ser maior ou igual ao U3, que está lá na outra tabela. Vamos voltar lá. Deixa eu pegar aqui análises. U3. Aqui até... Na verdade está aqui mesmo, nessa planilha. O 3 está aqui em cima. Ó. Então, a data de saída ela vai ter que ser maior que a data de início. E também a data de saída vai ter que ser menor que a data fim, que eu estou especificando aqui em cima. Tá? A fórmula está dizendo isso. Então, cumprindo esses requisitos, ele vai calcular a média. Ok? E vai me trazer aqui os 59,84. Vamos dar uma conferida? Deixa eu pegar aqui então o gain médio. Se eu selecionar essa coluna por inteiro, ele vai me trazer... Deixa eu pegar aqui... Se eu selecionar tudo, ele vai me trazer a média de ganho, né? Eu tenho que selecionar só os que são positivos. E só até o dia 24/7, que é o que eu especifiquei ali em cima. Então essa daqui já não vai contar. Então vamos pegar aqui, ó, valores positivos daqui para cima. Esse. Que é negativo, negativo, positivo, positivo, positivo e positivo. E a média aqui embaixo, 59,84, que é o valor que está aqui. Ok? Loss, mesma fórmula de cima, só alterando a questão dos argumentos para trazer os que estão abaixo de 0. Payoff, essa aqui é mais fácil, que é o U12 dividido pelo U13. É um dividido aqui pelo outro. Nessa fórmula aqui eu ainda botei se erro, então vai mostrar o risquinho. Por quê? Porque às vezes, quando um trade system é novo, eu até tenho isso na outra aba, só fiz um trade. E esse único trade deu acerto. Taxa de erro eu não tenho. Na verdade, é 0. Então ele dá um erro se eu não botar essa parte do começo. Se eu tirar isso daqui, ó, deixar só a fórmula em si, e tirar essa parte do final também, ele fica aparecendo esse div. Então só para fins estéticos da planilha, eu dou um Ctrl Z, ele vai deixar essa fórmula se erro. Essa fórmula serve especificamente para isso. Se qualquer conta que você fizer ter algum erro, ou seja, se isso aqui tudo que eu estou dizendo para o Excel calcular der um erro, então se isso aqui der erro, então mostra o hífen, ok? Aí fica um arquivo mais bem apresentado. Aqui é a mesma coisa para o payoff, né, ó. Se esse cálculo do E11 menos o E12, né, dividido por menos E12 der erro, então ele mostra o hífen, que é o que está acontecendo aqui. Ok? Vamos voltar para lá. Resultado total. Fórmula parecida com as de cima, só que em vez de ser o conte Cs, em vez de ser o média Cs, tem o soma Cs. Então são todas fórmulas muito parecidas, né? Basta você digitar e verificando o que o Excel está dizendo para você fazer,
Então o intervalo de soma está sendo esse intervalo aqui. O próximo dado, critério, está sendo esse dado aqui. Qual que é o critério? O critério está aqui em cima, que tem que ser maior ou igual à data de início. E o segundo critério qual que é? Que a data de saída seja menor ou igual à data fim. Ok? Lucro total, fórmula parecida. Não vou explicar aqui novamente, que eu acredito que vocês já entenderam. Qualquer coisa também é só voltar o vídeo. Aqui é o lucro sobre capital, então isso aqui é interessante para quem trabalha com alavancagem. Então, o capital inicial aqui, a margem, né, é de R$500. Só que eu estou entrando nas operações com R$3.000, né, ó. Na média dessas operações, das entradas que eu estou fazendo, está dando R$2.985. Essa aqui deu menos porque foi só um simulado que a gente fez aqui, né? Essa aqui é uma operação fictícia. Então, eu estou alavancado aqui em 6 vezes, basicamente. O meu capital, né, a minha margem, ela está crescendo e atualmente está em R$789. Isso aqui representa ao todo, né, 9,68% em relação a essa média da minha entrada que eu tive aqui, né? Então, tá aqui, ó, o somatório do percentual é esse. Só que o quanto que esse valor total aqui representa sobre o meu capital, né, sobre a minha margem. Então essa aqui é a conta, na verdade. Eu pego o resultado total e divido pelo cabeçalho, que é o meu capital. E daí eu vou ter uma lucratividade de 57,89% no mês, né? Ou nesse período que está estabelecido aqui em cima, ok? Aqui vocês podem colocar outras informações utilizando essas fórmulas aqui como base. E aqui, por exemplo, eu botei uma informação de pregões, né? Então, o que que essa fórmula aqui faz? Ela vai verificar os dias de trabalho total, né? Ó, a fórmula é essa daqui. Deixa eu ir mais para o lado. Então, vai ser igual dia trabalho total. E eu tenho que botar a data inicial e a data final. Que daí eu só cliquei aqui em cima. Ok? Aqui nessa parte de feriados não precisa preencher nada, basta fechar a fórmula. Então aqui ele vai pegar somente dias de semana, não vai pegar finais de semana. Dá para até exemplificar aqui para vocês. Vamos botar aqui uma data de saída e presta atenção nessa parte aqui dos pregões. Se eu botar aqui a data de saída dia 26/7, ele ainda não fez nada. Por quê? Porque está filtrado aqui até o dia 24/7, que inclusive é uma fórmula que eu fiz, que é a fórmula igual hoje, abre parênteses, fecha parênteses, para justamente sempre estar me trazendo a data atual. Como aqui o trade está no dia 26, que é segunda-feira que vem, então eu posso digitar aqui dia 26/7/2021. Então aqui ele contabilizou como um pregão. Agora, se essa operação, vamos supor, estou fazendo um simulado aqui, eu estou dizendo, né, ou digitei errado, em vez de botar segunda-feira, eu botei domingo, dia 25/7. Não mudou nada. O que aconteceu, será? Vamos olhar a fórmula aqui. Pregões, dia trabalho total, entre o 3 e o 4. Bom, então o que significa isso? Que independente do que eu preencher aqui na planilha, não vai afetar essa fórmula. Ela só vai ser afetada em relação à minha data início e data fim. Então, por exemplo, nós estamos hoje no dia 24 de julho de 2021. Se eu colocar aqui dia 23, que foi sexta, ele vai me dar 18 dias de pregão. Se eu botar dia 24, vai permanecer 18, justamente porque sábado não é dia de pregão. 25, mesma coisa, domingo não é dia de pregão. Agora 26 é segunda-feira, e daí é dia de pregão. Então, eu tenho que estar bem atento em relação às datas que eu vou colocar aqui,
para justamente os pregões baterem. Eu não posso simplesmente botar aqui dia 31/12/2021, porque senão ele vai entender que já foram 133 pregões e as minhas operações por dia são de 0,09, que nada mais é do que o número total de trades dividido pelo número de pregões. Então por isso que eu coloquei a fórmula aqui no final, igual hoje. Abre parênteses, fecha parênteses. Que daí fica sempre a informação correta. Porém, a data de início ela tem que ser a do primeiro trade que foi feito no projeto, né, que é a data que tem aqui. A primeira saída do projeto foi essa daqui. Se eu colocar aqui uma data, por exemplo, dia 1 de janeiro desse ano, vai dar erro igual, ó, 146 pregões e 0,08 operações por dia. Então, só esse cuidado em relação à data também. 30/6/2021. Então, foram 18 pregões e a minha média de operações por dia é 0,67, o que significa que tem alguns dias que eu nem faço operação, como é o caso. Deixa eu até eliminar esse trade aqui. Clicar com o botão direito, excluir linha da tabela. Então, por exemplo, teve um trade que foi no dia 19, no dia 20, 21, 22 não teve trade no sistema que eu uso e nos papéis que eu acompanho. Então só no dia 23 que teve operação. Então por isso que dá essa média para baixo. Aqui ainda pode ser colocadas outras informações, como eu falei anteriormente. Eu não gosto de deixar essa parte da análise na planilha dos trades. Eu gosto de separar tudo, justamente porque eu tenho bastante o hábito de clicar aqui, vamos supor que eu quero eliminar essa linha, clicar com o botão direito, excluir, acaba excluindo alguma coisa daqui também, né? Então aqui nem está dando essa possibilidade, porque o Excel entendeu que eu tenho duas tabelas diferentes, então ele não permite, ó. Agora aqui para baixo eu já consigo excluir. E se eu tenho meu arquivo que não consigo ver essa parte aqui da planilha, então eu acabo eliminando algumas informações dessa análise. Então eu particularmente não gosto, mas fica a critério de cada um. Eu deixo aqui. Então essa aqui foi a explicação para todos os sistemas. Aqui agora, o que vai mudar é que além dos critérios que eu utilizei aqui, vai ter um critério a mais que vai ser o sistema, ok? Então eu não vou explicar isso aqui a fundo, porque na verdade eu já expliquei anteriormente. A única coisa que eu vou mostrar é isso aqui, ó. O último argumento, lá na tabela 5, na coluna sistema, vai ter que ser igual ao E4, que está aqui, ó, Gambit. Então se eu botar aqui a palavra perdigão, aí ele vai me trazer as informações do perdigão. Ah, mas essas informações não estão batendo com as que estão aqui do lado e é o mesmo sistema. Pois é, agora tem a questão das datas, né? Então aqui eu deixei específico para o Gambit, justamente porque eu comecei no dia 23/7. E o perdigão, não, o perdigão eu já comecei no dia 30/6. Aí essas informações aqui, elas estão confiáveis, ok? Isso aqui depois vocês podem fazer um histórico, podem filtrar por mês. Eu fiz uma análise vertical, vocês podem fazer essa mesma análise aqui na horizontal, né? Só prestar atenção em relação às fórmulas. A dica que eu dou sempre que vocês fizerem as fórmulas, deem uma conferida lá na tabela original, né? Clica, arrasta, segura, que nem eu mostrei para vocês ali em relação antes ao lucro, né? A média de gain, como é que estava. Então, seleciona os dados para verificar se está batendo as informações, para vocês terem uma planilha confiável na mão de vocês. Beleza? Que mais nós temos aqui? Esse histórico linha. Vamos supor que eu quero fazer um histórico das informações dos meus trades. Então, até o momento que eu tenho poucos dados para serem analisados,
mas eu quero justamente mostrar uma função que o Excel tem e poucos conhecem. Então eu vou clicar nesses dados que eu tenho aqui, vou copiar, Ctrl C, vou aqui no histórico, linha. Aqui na primeira célula mesmo eu vou dar um Ctrl Alt V. Então é um colar especial. Eu quero colar somente os valores e eu quero transpor os dados. O que esse transpor faz? Ele vai transformar tudo que for coluna para linha. Então vai ficar dessa forma aqui. Ok? Ah, mas os formatos vieram diferente. Da forma que está aqui, dá mais um Ctrl Alt V, clica em formatos e transpor também. Ele já vai arrumar os formatos também. Clicando antes do A e do 1, e duas vezes entre as colunas, ele já vai pré-formatar aqui os tamanhos. Essa informação aqui é uma informação que acaba sendo irrelevante, mas eu vou deixar aqui nesse primeiro momento. Posso deixar até lá para frente também, porque acaba facilitando a vida. Agora eu vou pegar aqui as informações do Gambit. Ctrl C, vou aqui em histórico, linha, clico na próxima, Ctrl Alt V, vou colar valores, transpor, ok. Ctrl Alt V, formatos, transpor, ok. Essa linha aqui, ela é irrelevante, então eu vou excluir. Ó, eu fiz um erro antes de copiar esses dados. Por quê? Porque eu trouxe uma informação a mais, que foi essa informação do período de análise. Antes eu tinha copiado só isso aqui, e dessa próxima vez eu copiei tudo. Então aqui a gente vai ter que eliminar, clica com o botão direito, excluir, deslocar células para a esquerda. Ok, agora ficou alinhado corretamente. Daí aqui eu vou clicar antes do A e do 1 para tirar todas as bordas, que aqui tem algumas bordas. Página inicial, sem borda. E agora eu vou clicar em qualquer um desses valores, inserir tabela. Tá ok, tem cabeçalho, ok. Pronto, agora eu consigo até comparar um com o outro de uma forma horizontal. Então isso fica a critério de cada um. Isso aqui que eu fiz são os valores propriamente dito, então aqui não tem fórmula, que é um valor fixo. Então isso aqui eu recomendo fazer para quando você quer fazer um fechamento do mês. Aí você não quer mais que esse valor fique variando aqui, porque o mês já está fechado, já aconteceu, não tem o que mudar. Então nesse caso eu recomendo vocês colarem somente os valores. Agora se vocês querem fazer análises esporádicas, ficar variando aqui, aí eu recomendo vir nessa aba e fazer os filtros que vocês querem. Própria análise vertical aqui mesmo pode ser colada, Ctrl Alt V, valores, não vou transpor, vou deixar só valores, Ctrl Alt V, formatos. Pronto. Ó, tá um valor fixo e está em formato. A única coisa que tem que fazer para ficar parecido com esse layout aqui é inserir tabela. Eu seleciono o design que eu achar que fique melhor. Se eu quiser botar ainda coluna em tiras, que só vai fazer esse risquinho aqui. Pronto, agora está igual aqui, só que aqui eu só tenho valores, ó. Todos os dados que eu selecionar aqui, ó, vou clicar com a seta do teclado, são números, são valores. Já aqui não, aqui tem fórmulas. Tá bom? Mais uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Vídeo extenso, mas é justamente para explicar esses detalhes e para vocês também conseguirem voltar ao vídeo e entenderem melhor o que vocês mais tiverem dificuldade. O gráfico cascata que eu tenho aqui, esse gráfico, ele é feito com base nos meus trades. E ele foi feito, nesse caso aqui, com o valor em reais. Então, como é que faz para fazer esse gráfico aqui? Nada mais é do que uma curva de capital
só que ele vai mostrando o resultado trade a trade, né? Então o primeiro trade deu R$ 52 positivo, depois teve um que deu 70 negativo, 42 positivo, 33 negativo e assim sucessivamente. Então isso aqui, com bastante trade, fica interessante. É como se fosse um gráfico de linha, né? Só que as barras de cada trade. Então é só vir aqui, selecionar a coluna inteira, que pode ser feito dessa forma que eu fiz, ou quando vocês vão aqui em cima, no cabeçalho, e surge essa setinha preta para baixo, basta clicar que vocês selecionam a coluna inteira, tá bom? Tá? Mas não peguem o cabeçalho, deixa sem o cabeçalho, ó. Clicando mais uma vez pega, clicando mais uma vez não pega o cabeçalho. Então eu quero, com base nesses dados aqui, eu vou em inserir. Aqui pode clicar em qualquer gráfico, eu gosto de clicar aqui nos gráficos recomendados, e depois eu vou em todos os gráficos e seleciono qual que eu quiser. O gráfico de linha fica um gráfico estranho, justamente porque ele não é um valor cumulativo. Então ele está me dizendo o valor trade a trade. Então no primeiro trade foi positivo, no outro negativo, no outro positivo, negativo, mas é o resultado trade a trade. Não é uma curva, não vai acumulando. E o cascata, não, ele já vai acumulando, ok? Então só dá um ok. O gráfico está aqui. Vocês podem dar um Ctrl X para recortar ele e criar numa nova planilha. Cola, estica ele até onde o monitor de vocês deixar. E pronto, está aí, um gráfico de cascata. Aí pode colocar o nome se quiser, enfim. Aí tem aqui os designs, né? Pode navegar aqui e verificar o que vocês acham que fica melhor para vocês estarem visualizando, né? Tem alguns layouts prontos aqui. Beleza, pessoal, acho que é isso para o momento. Esse relatório de trades é muito importante cada um ter. Se você está aqui vendo esse vídeo, você sabe a importância disso, mas não custa relembrar. E com base nos dados aqui dos meus trades, você pode fazer vários gráficos, várias tabelas dinâmicas, né? Então aqui tem uma tabela dinâmica específica para a questão fiscal, né? E você pode fazer para diversas outras coisas, análises que vocês desejam fazer, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida que não ficou clara nesse vídeo, comentem que eu respondo vocês. Eu vou pedir também para vocês comentarem o que vocês querem ver aqui no canal, assim, o que vocês têm mais dificuldade, especialmente com o Excel, né? O foco aqui do canal é esse, explicar algumas fórmulas, alguns relatórios, algumas planilhas especificamente para trades. Então, o que vocês estão sentindo necessidade, que vocês já quiseram fazer e não conseguiram, né? Seja uma coisa que vocês pensem que é simples ou que é complicado, né? Mas falem aqui para eu saber também e postar um vídeo para responder essas dúvidas de vocês, beleza? Se gostaram do vídeo, não esquece de deixar o like, compartilha esse vídeo também com seus colegas traders que tem alguma dificuldade no Excel, né? Esse aqui foi um vídeo específico sobre registro de trades, mas teve muita informação e pode ajudar várias pessoas. Ok? Compartilhe esse vídeo aí e nos vemos no próximo. Até mais. Valeu, abraço!